Tá bom? Então nós vamos com a nossa série de mensagens, nós estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia, e eu confesso para você que é um aprendizado, é um chacoalhão, como o pastor Eduardo falou domingo, um chacoalhão, na maneira como Deus trabalha, na maneira como o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, como Ele trabalha com a igreja. Gente, o negócio é sério. E hoje de manhã nós vamos falar, hoje à noite, sobre a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos estar lendo a partir do versículo... Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Nós já falamos da igreja de Éfeso, já falamos sobre a igreja de Esmirna, já falamos sobre a igreja de Pérgamo, e agora vamos falar da igreja de Tiatira, e depois Filadélfia, e depois Sardes, né? É Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá bom? Mas é assim, cada vez que você lê, estuda, ouve aquilo que o Espírito do Senhor tem que falar ao nosso coração, Jesus sempre chamando a sua igreja para um arrependimento, para pôr a coisa em ordem, a casa em ordem, antes que venha o juízo. Muito bem. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. O texto diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhante à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Essa é a única carta, cada uma delas tem a sua característica. Essa é a única carta que Jesus se apresenta aqui como Filho de Deus. Você já pensou nisso? Por quê? Por isso que é legal você estudar. Por causa do Apolo, o deus grego, aquelas coisas todas, né, que tinha seu filho. Então, aqui como Deus. Então, Jesus vem aqui, se apresenta e já diz: aqui está o único Filho de Deus. Versículo 19: eu conheço as tuas obras, a caridade ou o amor, o serviço e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. Eu matarei, e eu matarei os seus filhos com a morte. E todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações, e ele as governará com um cetro de ferro. Como os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu a recebi de meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, pois a palavra dele já é abençoada. Muito bem, então vamos caminhar um pouquinho. Você sabe, eu gosto de falar sempre, né? Eu tenho usado alguns comentários de Wisber, Hernani Dias Lopes, Joe Stott, e eu comprei um outro, adquiri um outro, muito bom, sobre Apocalipse também. Então temos vários comentários. Um deles começa a carta de Tiatira, comentando, dizendo assim: a mais extensa carta é dirigida à menos importante das 7 cidades. Tiatira não era nem um centro político ou religioso. Sua importância era totalmente comercial. Tiatira era sede de vários importantes grêmios de comércio. Isso aqui é muito bom e muito importante você guardar. Porque no decorrer, tanto de manhã quanto à noite, você vai entender como que Jezabel trabalhava. Então, Tiatira era sede de vários importantes grêmios de comércio. Lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura. E ele diz assim que uma dessas corporações vendia vestimentos de púrpura, e é provável que Lídia, aquela que foi convertida no ministério de Paulo, fosse uma representante dessa corporação em Filipos. Então, eles representavam aqueles grêmios, aquelas associações que cuidavam do comércio de Tiatira. Esses grêmios, ou essas associações, tinham fins tanto de mútua proteção e benefício, como social e recreativo. Olha que interessante. Brunão que está aqui, que gosta de detalhes. Você está bonito com essa máscara aí, Brunão. Não sei se você está sorrindo, se você está cantando. Seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios. Olha isso, seria quase impossível se tornar um comerciante de grande importância em Tiatira se você não participasse desses grêmios. Parece uma coisa simples. Por isso que você vai estudando isso aqui, você vai vendo que quando você toma uma decisão por Cristo, você tem que deixar algumas coisas. Não dá para ser cristão, não dá para ser crente de verdade e ser maçom, viu? Não encaixa as coisas, meu filho. Ou você é maçom ou você é cristão. Os dois não vai dar. Você vai entender já já. Não participar, grêmio desse, era uma espécie, olha o que eles usam, eu acho interessante, era uma espécie de suicídio comercial. É como se você estivesse se matando. Era perder as esperanças de prosperidade. Vou repetir. Seria quase impossível ser um comerciante de relevância se você não participasse desses grêmios. Seria, se não, ou não participasse, seria como, quase que como um suicídio comercial. Era perder as esperanças da prosperidade. Você deve estar perguntando, pastor, o que tem a ver esses grêmios? Vou falar um pouquinho, porque eu falarei mais à noite. Só para você entender, pastor André. Cada grêmio ou cada associação tinha a sua divindade tutelar. Ou seja, tinha um Deus que era responsável por aquele grêmio. Responsável em protegê-lo, responsável em cuidar. Olha para você ver. Então, cada grêmio, cada associação tinha um Deus que era representado ali. Nessas reuniões, aí você vai entendendo a carta, o contexto da carta. Nessas reuniões dos grêmios,
havia banquetes, festas, e esses banquetes possuíam comidas que eram sacrificadas aos ídolos, e acabavam depois em festas cheias de libertinagem, prostituição. Então não era somente participar de um grêmio. Aqui que é o grande problema, você participar de alguma coisa. A questão não é você, mas é algo simples. A questão é o sistema, o que está por trás daquilo que você participa. O que está por trás, por exemplo, de um Rotary Club? O que está por trás, por exemplo, vou falar da maçonaria. O que está por trás, por exemplo, de eu ir em algumas reuniões comerciais, tomar alguns passes. O que está por trás de tudo isso? Nós estamos estudando, começamos terça-feira, você deve ter estudado, na minha casa foi uma bênção. Você deve estar estudando também, eu estou mandando os estudos, nossa casa em chamas, e terça eu mandei sobre a igreja de Éfeso, sobre a carta de Paulo aos Efésios, desculpa. E nós estamos falando sobre as riquezas de Cristo, as riquezas de Cristo. E quem nós somos espiritualmente, no reino espiritual. Gente, o reino espiritual é sério. É sério o negócio. Então, algumas coisas que você se envolve, que você nem sabe. Um comentarista, William Baker, diz que esse era o grande problema da igreja de Tiatira. Não havia perseguição à igreja. A igreja não era perseguida como as outras foram. O perigo da igreja de Tiatira estava dentro dela. Ou seja, o problema de Tiatira, não havia perseguição, o perigo estava dentro da igreja. E nós temos falado aqui, cuidado com as artimanhas do diabo. Nós falamos da igreja de Pérgamo domingo passado. Quando o diabo não consegue derrubar você de uma maneira, na guerra, na luta, na sua fé, no sentido de fazer você negar o nome de Cristo, ele vai trabalhar nos arredores, ele vai tentar seduzir você, trabalhar de uma maneira onde você será seduzido e você estará negando a Cristo de uma outra maneira. E nós falamos domingo passado, só você entrar lá no YouTube que você vai ver. Nós falamos sobre a doutrina de Balaão, nós falamos sobre a doutrina dos nicolaítas, como isso estava penetrando dentro da igreja de Pérgamo, e até mesmo da igreja de Éfeso, o que estava levando essas igrejas a perderem a sensibilidade espiritual. Então não era simplesmente o participar de uma associação, de um grêmio, era o que estava por trás disso. A Bíblia que fala, Jesus vem falando sobre o pecado de Jezabel. O interessante é que Jesus não nega os pontos fortes da igreja. Jesus nunca deixará de destacar os fiéis. É aqui que eu quero que você preste atenção, que quando Jesus escreve à igreja, ele sempre termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando você começa a ler as cartas, você vai entender que Jesus sabe no meio da sua igreja quem de verdade é fiel e quem não é fiel. Você pode estar ligado à igreja local e estar desligado da igreja invisível, porque a igreja local é a igreja visível, é a igreja que os nossos olhos veem, é a igreja que o pastor vê, é a igreja que os ministros veem. Mas a igreja invisível é a igreja que Cristo vê, é a igreja
invisível, quando nós falamos invisível, na questão do reino espiritual. É aquela igreja que de verdade foi comprada pelo sangue do Cordeiro e de verdade vive tudo aquilo que o Evangelho a oferece e tudo aquilo que o Evangelho o leva a ser responsável. Então, quando você começa a ler essas cartas, tem que haver um start na tua vida. Porque Jesus olha, nós estamos aqui só com o pessoal que está no culto online, mas quando a igreja está cheia, meu irmão, seja lá quem tem aqui 400, 300, 200, 100 pessoas, ou igrejas aí, megas igrejas, Jesus sabe olhar e Ele sabe. Esse está me adorando, esse serve-me, esse não serve. Por isso que Ele diz, a carta começa dizendo, aquele que tem seus olhos como chama de fogo. Todas as vezes que eu leio essas cartas me balança, porque Jesus sempre traz a exortação, e junto com a palavra de condenação, Ele traz a palavra de condenação, mas Ele dá uma oportunidade de arrependimento. Jesus é tremendo. Ele vai trazer a palavra de condenação, de juízo, mas Ele traz a palavra de arrependimento, a palavra de libertação antes. Ele dá uma chance para a pessoa se arrepender. Nessa carta de Tiatira, para a igreja de Tiatira, ele fala literalmente isso. Você vai ver mais à frente, mas ele fala, olha, eu dei a Jezabel a oportunidade para que ela se arrependesse. Então, antes de Cristo trazer a destruição, Ele dá aquele que está vivendo fora dos padrões de Cristo, Ele dá a oportunidade do arrependimento. Agora, cabe, não é Acabe, o marido de Jezabel, mas cabe a cada um de vocês ouvir a voz do Espírito ou não. Mas Ele sempre traz uma palavra, dizendo, eu sei o que está acontecendo. Quando você volta os seus olhos para o versículo 20, ele vai direto à igreja de Tiatira, e aqui que eu vou trabalhar nessa manhã, ele diz assim, tenho, porém, contra ti, a King James diz assim, porém, eu tenho umas coisas contra ti, e ele vem aqui relatando o que ele tem. Jesus é impressionante a maneira que Ele trata, por isso que a Bíblia fala que Ele o julgará com equidade, porque Ele não chega simplesmente dizendo assim, olha, eu sei o que você está fazendo, dando a entender que Ele lança algo, não, Ele diz assim, eu sei o que você está fazendo, e Ele declara o que você está fazendo, Ele mostra, porque quando Ele diz, eu sei, você tem que guardar isso no teu coração. Quando ele diz eu sei, ele não está simplesmente jogando algo no ar com pegadinha, como nós fazemos muitas vezes. Não, ele chega e diz, eu sei, eu vi, e eu sei o que está dentro do teu coração, eu sei o que passa na sua mente, eu sei. E ele diz aqui bem claro, eu tenho umas coisas contra ti. Ele diz, vocês toleram aquela mulher Jezabel. Vocês toleram essa mulher, essa profetisa. O texto diz que se diz profetiza. Que se diz profetiza. Ela induz, outra tradução diz, ela seduz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificado aos ídolos. Hoje de manhã eu não vou falar tudo, querido, mas a hora que eu comecei a estudar e ver nos comentários, o que Jezabel pregava, pastor Eduardo, é maluco. Eu sei que à noite você não deve vir, porque deve estar com a bonequinha, mas enquanto você estiver com a bonequinha, escuta um pouco, assiste um pouco. Você vai perceber, por exemplo,
é a maneira, aquilo que Jezabel pregava. Eu estudando ontem à noite, eu falei: Jesus tem misericórdia, desperta-nos. Mas quando ele diz aqui, você tolera, um comentarista diz assim, que esse tolerar dá a ideia de permitir, consentir, ou seja, é como se ele estivesse dizendo: você permite que essa mulher ensina, vocês consiste que essa mulher ensinam. O que pode muito bem indicar sustento, além de tolerância, e no mínimo, a falta de disposição em tomar uma atitude contra esse ensino pernicioso. Isso é duro quando Jesus diz: olha, vocês toleram, porque vocês permitem, vocês consistem. Ele está dizendo: ninguém tem a coragem de barrar essa dona. Vocês estão permitindo. Agora, qual era a maneira de Jezabel agir? Primeiro, quando se fala de Jezabel, não quer dizer, ninguém confirma que havia uma mulher chamada Jezabel. Literalmente. Mas tratava de uma pessoa que estava tendo influência, como a Jezabel do Velho Testamento. Jezabel, a esposa do rei Acabe, que infiltrou e que trouxe para o reino de Israel, para o povo de Israel, o culto a Baal, que levou o povo a cultuar a Baal, e misturou a religião com a prostituição. Quem assistiu aquele seriado ou novela, como queiram, da Record, de Elias, ou de Jezabel, sabe como que aquela mulher atuava. Esta mulher aqui, Jezabel do Novo Testamento, ela não perseguia os profetas. Ela não perseguia como a primeira perseguia os profetas. Esta não estava perseguindo o servo de Deus. Olha que interessante, ela não perseguia, mas ela induzia-os ao pecado. Volto a repetir, o diabo e as suas estratégias. Ele pode vir perseguir a igreja, como ele pode dar à igreja um momento light, mas ele induz a igreja ao pecado. O importante para o diabo é destruir a igreja, destruir os cristãos, seja por perseguição, ou seja, induzi-los ao pecado. Nesse caso, não havia perseguição em Tiatira, mas havia a sedução, a maneira de induzir de Jezabel para levar o povo, os cristãos, ao pecado. E Jesus diz: vocês toleram isso. Quando a Bíblia diz seduzir, seduzir os crentes, seduzir os cristãos, eu fico a pensar e pensando um pouquinho, que no meio da igreja, isso é sério, viu? Isso é sério. No meio da igreja visível, no meio da igreja local, é duro a gente falar isso. Mas no meio da igreja visível, no meio da igreja local, sempre sempre existirão aqueles que não estão aqui para levar você a uma santidade, mas muitos estão aqui para seduzir e tirar você e eu, ou quem quer que seja, dos caminhos do Senhor. Na igreja invisível ele não entra, mas na igreja visível, na igreja local, desperta. É duro a gente dizer isso,
Mas eles penetram, eles entram com as suas maneiras sedutoras. Não é bem assim. Para tentar roubar a nossa vida com Deus. Jovens são seduzidos. Deixa eu dizer uma coisa aqui, para eu e você pensar um pouquinho. Se assim não fosse, não havia adultério dentro da igreja. Se assim não fora, não haveria fornicação dentro da igreja. Estou dizendo da igreja local. Se assim não fora, não existia mentira. Aqui, quando você vai entendendo, estudando Apocalipse, as cartas, você vai vendo que haverá sim o joio e o trigo. Mas eu quero dizer para você que nós estamos vivendo o tempo do arrependimento. Jesus está trazendo uma palavra, e com certeza, eu vou falar um pouco mais da Memorial, que é a igreja que eu pastoreio, que talvez o Senhor está despertando eu e você, porque eu não vou falar de outros ministérios, falar do ministério na qual Deus me deu para cuidar, que Ele está dizendo para mim e para você, estou revelando o que precisa ser tratado, estou trazendo uma palavra de arrependimento, porque ainda é o tempo do arrependimento, porque amanhã será o dia do juízo. E aqui, só para você entender, a gente vai levando a vida de qualquer maneira. Nós tivemos essa semana uma perda irreparável, né? O deputado Luiz Lauro filho do nosso querido irmão Luiz Lauro, da Iara, cara, 41 anos, fartou, pum, ó, acabou. Então, quero que você perceba a ação de Satanás. Ele não traz a perseguição de fora, ele não traz o jugo, ele penetra e trabalha dentro da igreja. Como era o agir de Jezabel? Quero que você se lembre que eu disse acima que havia várias associações ou grêmios comerciais. Era importante participar desses grupos, pois era quase impossível, disse isso, vou repetir, ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grupos. Satanás sabe do que você precisa. O problema é que o fazer parte desses grupos levaria os cristãos a participar das festas pagãs, os que levariam a envolver com coisas sacrificadas a ídolos, pois cada grêmio tinha um padroeiro, eu já disse isso. Ou seja, a igreja de Pérgamo pagava com a vida, mas na igreja de Tiatira, o problema era mais econômico e social. Sempre que os cristãos se recusavam a participar das festas, visto que tal envolvimento comprometeria sua fé, eles enfrentavam a ira da população pagã, e isso tinha repercussões econômicas, caso perdesse seus empregos e seus negócios. É umas coisas que às vezes a gente ouve, por exemplo, só para pensar. Vocês sabiam que tem gente que até hoje não casa, porque não quer perder a pensão do marido ou da esposa? Ela prefere viver amasiado para não casar, para não perder a particularidade, a pensão. Mas pastor, como é que eu vou fazer? Não sei, pergunta para Deus, filho. Tem pessoas que vêm na igreja, choram, sentem vontade de ser crente, mas eu não posso, pastor, porque seguir firme. Por que eu não posso? Porque eu faço parte de um esquema na minha empresa, eu preciso ser isso, preciso ser aquilo outro. Leia as cartas que você vai ter que entender, que você vai ter que tomar uma decisão. Alguns ensinamentos de Jezabel para a gente ir concluindo. Primeiro, ela ensinava, escute isso, ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Antes deviam participar dos banquetes, dos grêmios e comer carnes sacrificadas aos ídolos,
bem como das festas imorais. Segundo, ela ensinava que os crentes deviam defender seus interesses materiais a qualquer custo. Prejuízo financeiro para ela era mais perigoso que o pecado. Amava mais o dinheiro que a Jesus. Olha isso. Isso aqui é light. Olha isso. Ela ensinava que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. Pasmem, vou repetir. O ensino dela era que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. Ou seja, não há mérito, vou só para você entender, não há mérito eu dizer que eu não sou um adúltero, sem que eu experimente o adultério, para dizer que o adultério não tem domínio sobre a minha vida, gente. Pastor Eduardo, é louco o negócio, como dizia o Juan, o bagulho é doido. Olha o que ela diz. Ela argumentava que para vencer Satanás é preciso conhecê-lo, e que o pecado jamais seria vencido a menos que você tenha conhecido tudo por meio da experiência. Vou ler mais um, depois à noite a gente lê o resto. O ensino perverso que estava por trás disto era: os pecados da carne podiam ser livremente tolerados, sem prejuízos para o espírito. Esta era a doutrina de Jezabel. Hernandes Dias Lopes diz assim, que a proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal. Essa semana eu estava assistindo uma reprise do programa do Cabrini, você deve ter visto também, porque agora estão trazendo da igreja dos homossexuais, esqueço o nome, contemporâneo, lá em São Paulo. Gente, eu falei, meu pai do céu, aí você começa a estudar isso aqui, ele só fala do amor, aí uma delas ou deles, será que é que fala aqui lá? Cabrini perguntou, e aquilo que está no livro de Levítico? Ela disse assim, que lá faz parte do meu passado, que fala sobre o homem se deitar com outro homem. Aquilo lá era do tempo que eu vivia oprimido, porque aquilo me oprimia. Então ele disse assim, eu viro as costas para aquilo, e eu vivo aquilo que não me oprime. Uma liberdade mentirosa. Então Jezabel pregava essa liberdade. Escute, ela dizia assim, se você pode cometer que você não vai se sentir preso, você vai se sentir livre, porque aquilo não tem o controle sobre a tua vida. E eu ouço isso nesses dias. Desculpa. Pastor, como você ouve? Simples. Vamos lá? Pastor, eu bebo socialmente. Mas isso não me controla. Não, pastor, de repente eu saio, pego uma garota aqui, outra aqui, mas quer dizer para o senhor, isso aqui não me controla. Eu tenho controle sobre isso.
É umas coisas do inferno. O novo cristianismo, ela queria pregar, botar ali dentro algo liberal, sem regras, sem proibições, sem legalismo. O interessante é que para participar dos grêmios, o grêmio, vão trazer aqui no contexto, as associações tinham regras. Para participar do grêmio, você teria que participar das festas e você teria que participar da festa imoral. Regras. Entrou, tem que participar. Mas dentro da igreja, ela queria pregar, ela queria ensinar que não poderia ter regras. É a coisa do inferno. Porque qualquer lugar que você vai aí participar, qualquer coisa, tem regras. Condomínio tem regras. Condomínio tem regras, meu irmão. Barulho é tanta hora. Tem regras. Eu convivo em condomínio, eu sei. Vocês convivem. Tem regras. Não, mas a igreja não pode ter regras. A igreja tem que aceitar tudo. Isso é doutrina de Jezabel. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Ele continua dizendo, o Hernando Dias diz assim, as propostas das adaptações do cristianismo à sociedade, ao ensinamento do mundo. Era isso que ela pregava e isso sempre existiu, e nós temos que lutar contra isso. Aí eu me lembrei do que diz Paulo em Romanos capítulo 12. Ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que prega a Bíblia. Não aceite, não se conforme, não se molde a esse sistema. Se você quer experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, tem que haver em você um inconformismo contra o conformismo. Jesus olha tudo aquilo. Aqui entra a graça de Jesus. Jesus olha toda aquela situação. Ele vem e traz uma palavra. Ele diz, eu conheço, eu sei. Mas ele vem e diz assim, mas eu tenho remédio para isso. E o remédio é arrependimento. Jesus então começa a tratar os envolvidos nessa doutrina. Ele trata também a própria Jezabel. Volte os seus olhos para o versículo 21. E você vai ver. O texto diz assim, eu lhes dei tempo para se arrepender da sua fornicação. Sabe o que dá para entender aqui? Vocês que estão aqui de manhã, quando eu falo vocês que estão aqui de manhã, não tem a igreja cheia não, viu gente? É o pessoal da online aqui. E você que está em casa. Quando eu leio isso aqui, que diz assim, eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, leva-nos a entender que houve alguém pregou para essa mulher. Alguém se levantou contra isso, alguém. Porque você não pode dar um tempo para alguém sem que você mostre para a pessoa a verdade primeiramente. Percebe que ele diz assim, eu lhe dei um tempo. E eu quero crer que esse tempo que Deus está nos dando é o tempo do arrependimento. O tempo de você se arrepender. O tempo de você pôr a casa em ordem. O tempo de você tirar os ídolos do teu coração, como diz o profeta. O tempo de você permitir que o Espírito do Senhor fale a tua vida. Você não está ouvindo, você não está vendo o que Jesus tem repetido nesses dias? Jesus diz, eu estou te dando o tempo do arrependimento.
Eu estou lhe dando tempo, eu vou voltar e vou declarar mais uma vez para você que me vê. Aí no aconchego da sua casa, eu estou lhe dando tempo do arrependimento antes que eu chegue com o juízo e não dê mais tempo. Eu estou lhe dando tempo para o teu arrependimento. Jesus chama ela e os envolvidos para o arrependimento. Ele é longânimo. Ainda estamos vivendo dentro da longanimidade de Deus. Ainda estamos vivendo a paciência de Jesus. Ele não tem prazer na morte do ímpio, o profeta Ezequiel diz isso. Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Ele permite até um tempo que dentro da igreja esteja o joio, mas ele espera que esse joio se arrependa, porque se não se arrepender vai chegar o dia, Mateus, os evangelhos falam isso, vai chegar o dia em que os anjos separarão o joio do trigo, meu filho, vai haver o dia da separação, e que você não seja pego no meio do joio. Enquanto eu preparava ontem, eu me lembrava de algo lindo que Jesus disse, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Eu tenho batido. Eu tenho falado. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Eu sinto que cada dia que a gente vem estudar essa palavra, o Espírito Santo está batendo. Batendo nas portas. Hoje de manhã ele bate na porta do teu coração, dizendo: me ouça. E interessante, guarde isso. Aquele que bate na porta não é quem está dentro, é quem está fora. Ninguém bate na porta do lado de dentro. Quem bate na porta é quem está do lado de fora. E Jesus, quando escreve para a igreja de Laodiceia, que é esse texto, ele está dizendo: eu estou à porta, ou seja, eu já estive dentro, agora eu estou fora. Eu estou batendo, mas eu estou ansioso, eu quero entrar. Eu quero fazer morada novamente, eu quero habitar com você. Eu quero que você se arrependa, eu quero que você tire da sua vida Jezabel e dê espaço para que eu possa entrar. Eu estou batendo na porta, estou insistindo. Ouça em nome de Jesus, ainda hoje de manhã, a insistência do Espírito do Senhor. Eu posso ver a graça do Senhor batendo na tua porta, a misericórdia do Senhor batendo, toque, toque, toque. Há um cântico das crianças que diz: toque, 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 é Noé que está batendo, mas hoje de manhã não, toque, 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 é a graça do Senhor que está batendo, chamando você para um arrependimento. Agora não se esqueça, que Ele dá um tempo para o arrependimento. Mas se não houver arrependimento, aguente as consequências. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, e de grande poder, ao culpado de maneira alguma terá por inocente. É a parte A do versículo 3 do capítulo 1. Escute isso. O Senhor é tardio em irar-se. Não quer dizer que Ele não se ira, é tardio. Aí eu me lembro de 2 Pedro, quando Pedro diz: o Senhor não está tardando a sua volta. Ele está esperando o arrependimento. O tardio de Jesus aqui, de Deus, porque Deus não é movido ao tempo, Ele não para no tempo. O tardio aqui não é questão de tempo, é questão de esperar a meia-noite. Não, Ele está dizendo assim: estou esperando o seu arrependimento. Estou aguardando você. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus então diz aqui que dá um tempo e não houve arrependimento.
Aí ele entra então com a sua disciplina. A disciplina também é um ato de Jesus, de amor de Jesus. Jesus traz o sofrimento para aquela mulher. Jesus transformou o leito, olha isso. Ele transformou o leito do adultério no leito do sofrimento. Ele transformou o leito da prostituição no leito da doença terminal. O prazer foi transformado em disciplina. Jesus faz tudo para que haja um arrependimento. Quando você vai ao versículo 22, ele diz assim: eis que eu vou jogá-la em uma cama. Cama. Cama simbolizava adultério, cama, no lugar onde ela pecava. Jesus disse: ali eu vou tratá-la. Cuidado com os cânticos que nós cantamos muito hoje, que no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Não fique só preso nesse cântico, porque no lugar da tua vergonha, se não houver arrependimento, Jesus vai te disciplinar. Ele pode te honrar no lugar da tua vergonha, desde que você mude, de verdade. Mas se não houver mudança, Ele vai tratar. E aqui Ele está falando com a igreja. Ele diz: eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam dos seus atos. Jesus trata duas classes de pessoas aqui. Ele trata com Jezabel, e ele trata com aqueles que estão seguindo os seus ensinamentos e estão adulterando com ela, vivendo da maneira que ela tem ensinado. Jesus disse: eu dou para eles também um tempo para se arrepender, mas se não houver o arrependimento, também serão disciplinados, assim como ela será. Provérbios capítulo 29, versículo 1 diz assim, queridos: aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Escute isso. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido. O Senhor repreende uma vez, repreende duas vezes, repreende 3 vezes, repreende 4 vezes, repreende, é tempo de arrependimento, é tempo da repreensão. Jesus está te repreendendo, mas endurece a cerviz. A Bíblia diz: será quebrantado quebrado de uma vez, quebrantado de repente, sem que haja cura. Não reclame, não diga que Jesus não te deu a oportunidade. Se você está vivo hoje, Ele ainda está te dando a oportunidade do arrependimento. Talvez você esteja até numa situação caótica, na ânsia da morte, no vale da sombra da morte, mas ainda há esperança para os que estão vivos, diz o livro de Eclesiastes. Ainda é tempo do teu perdão, ainda é tempo da graça do Senhor sobre a sua vida. Eu não sei se você será levantado dessa cama, dessa situação, mas eu sei que você será perdoado nela. Talvez a sua colheita será partida para a eternidade, mas você não vai partir sem perdão. Se o Senhor está te disciplinando é porque Ele te ama, Ele quer a tua vida, Ele quer a tua restauração, espiritualmente falando. A palavra do Senhor não é brincadeira não, meu santo. Não feche os teus ouvidos para a fala do Eterno. Ele te chama hoje de manhã para um arrependimento, para um conserto. Eu não sei se você se lembra, mas Gálatas diz: não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, também colherá.
Cuidado. É tempo de conserto. Eu concluo mostrando duas coisinhas simples para você. No versículo 18 de Apocalipse, capítulo 2. Jesus diz, essas coisas diz o Filho de Deus. Três, que estão ligadas a essa primeira. Escute. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus. Então vamos lá. O Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus veio para morrer por mim e por você, para transformar a nossa vida. João diz, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem nada. Então, o Filho de Deus veio para lhe dar vida e vida em abundância. É o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Ele é, primeiramente, o texto diz aqui, aquele que tem os olhos semelhantes à chama de fogo, o Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele veio para te dar vida. Ele é aquele que sabe todas as coisas, sabe onde tu andas, sabe o que tu vês, sabe o que tu pensas. É tempo de ter um encontro com a graça dele. Mas nesse mesmo texto, ele dá as qualidades daquele que julga. Ele diz assim, os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Bronze, já falamos disso, julgamento. Ele é o juiz. O Filho de Deus, ele te ama, te perdoa, é sabedor de todas as coisas, sabe que você pode viver sem a vida que você tem escolhido viver. Ele está dizendo, arrependa-te, porque eu também sou juízo. Hoje de manhã, você precisa escolher. Viver de verdade para Jesus. Permita-me que usar isso, ser um associado de Jesus, no sentido de viver tudo aquilo que Jesus tem para você, aquilo que está em Cristo, estar em Cristo, ou você pode viver a sua vida da maneira que Jezabel tem ensinado. Não tem nada de mal. Você não pode perder o seu emprego, você não pode perder a sua empresa. Não dá, não. Vamos tocar a vida de qualquer maneira. Você decide. Jesus, você decide. Jesus ou Jezabel. Os dois começam com J. Mas o final é diferente. Os dois começam com J. Mas não confundam os nomes. Um é Jesus, o outro é Jezabel. Não confunda. O primeiro nome são parecidos. O início pode ser até parecido. Mas o final é diferente. O J de Jezabel e o J de Jesus. Segundo, o grupo de louvor pode chegar. Segundo, você escolhe o tempo do arrependimento ou o tempo do juízo. Você escolhe. Você opta, a decisão é sua. Jesus disse para essa mulher, eu estou dando um tempo, eu dei um tempo para que ela se arrependesse. Eu creio que nós estamos vivendo o tempo do arrependimento. Se arrependa. Não seja enganado. Você que está na sua casa, eu sei que é difícil, porque quando eu estou em casa também é difícil, né? Mas se você puder,
Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração. Se você que vai assistir esse vídeo depois, quero que você ore comigo. Espírito Santo de Deus, o Senhor é sabedor de tudo e de todas as coisas. Creio que estamos vivendo o tempo do arrependimento, o tempo em que o Senhor chama a tua igreja para o conserto. Espírito Santo, que haja um ouvir da tua voz, que haja um derramar no seu altar, que haja um quebrantamento diante do teu altar, para que não sejamos quebrados de uma vez, sem que não haja cura. Espírito Santo, desperta teu povo, tua igreja, desperta a cada um de nós, que não sejamos tolerantes do sistema e dos ensinamentos de Jezabel. Que a tua igreja desperta, como diz a tua palavra em Efésios. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Que a tua igreja não seja cega, surda, presa, mas que haja de verdade um arrependimento e um retorno para os caminhos do Senhor. Nós oramos com ações de graças, em nome de Jesus Cristo.